Dei uma pequena pausa no estudo para a Brigada Militar e para os bombeiros e retomo aqui então o nosso estudo aqui do artigo 7º, que são os direitos sociais previstos aí na nossa Constituição Federal, tá? Que cai para a Polícia Federal e para a Polícia Civil. Esses direitos sociais, tem algumas coisas que nós falaremos aqui, que eles têm algumas peculiaridades para servidor público, tá? Para servidores públicos. De qualquer forma, para fins de decoreba do concurso, tem que saber, tá? Aí nós falaremos aí quando estudarmos as leis específicas dos estatutos aí, tá? Nós falamos até o inciso 11, que é a participação nos lucros, tá? E participação na gestão da empresa, na última aula. Salário família agora. Salário família é um benefício previdenciário, tá, pessoal? Que ele é pago para pessoas com baixa renda. Eu vim aqui na internet, pesquisei. Ele é por dependente, pago por dependente. Então, olha só, para quem recebe até R$ 1.906,04. Ele recebe, então, R$ 65,00 por dependente com até 14 anos de idade. Isso aqui é só por curiosidade, tá? Então, o que tem que saber aqui? Porque não cai essas leis previdenciárias no nosso concurso, né? Mas tem que saber que baixa renda só é pago por dependente para pessoas com baixa renda, é isso, tá? Então, um policial federal, um policial civil, por exemplo, não recebe salário família, porque ganha muito mais do que esses R$ 1.900 aqui, tá? Isso aqui é para dar um complemento, então, né? E quanto mais dependentes tiverem, né? Aqui fala até 14 anos, né? Aí todo mundo tem direito, trabalhador, seletista, né? Trabalha na CLT, e o servidor público também tem direito pelos estatutos, tá? Por dependência, se tiver 2, 3 filhos, vai ser R$ 65,00 por filho, tá? Duração do trabalho aqui na CLT, ela fala, no nosso Constituição Federal, ele fala em 8 horas diárias, né? No máximo, né? E 44 horas semanais, tá, pessoal? Só que decorem isso aqui, tá? No máximo 44 horas, porque isso aqui é a jornada de trabalho de quem trabalha, o seletista, né? Quem trabalha por carteira assinada, né? O servidor público, ele tem uma carga horária, não é essa aqui, é menor, tá? Nós falaremos, né, depois, tá? É facultado aqui compensação de horário e redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, tá? Compensação de horário o cara trabalhou um pouco a mais do que as 8 horas diárias, por exemplo, né? 10 horas, por exemplo, por uma necessidade de serviço inadiável, daí compensa depois, né? Ou até mesmo com turnos ininterruptos, por exemplo, escala 12/36, mas o resumo da história é que tem que ser tudo por convenção coletiva ou acordo coletivo, que é feito entre sindicatos, tá? Não pode o patrão negociar com o funcionário, tá? Diretamente. Ou redução de jornada, né? Não vai trabalhar 8 horas diárias, vai trabalhar 6 ou vai trabalhar 4, tá? Porque, por óbvio, que se reduzir a jornada, reduz o salário também, né? Então, por isso é que tem que ser sempre via sindicato, que é acordo ou convenção coletiva de trabalho. Sindicato dos trabalhadores com o sindicato patronal, que é justamente para que possa para ter uma proteção, né, para o trabalhador, tá? Essa é a jornada normal, 8h44, tá? Pode ser menor? Pode, repetindo, desde que tenha, ou tanto por compensação de horário, ou redução de jornada, desde que tenha participação sindical, tá? Os turnos ininterruptos de revezamento, aqui fala em 6 horas, tá? De trabalho. 6 horas, é o que interessa para o nosso concurso, tá? Existem outras escalas de serviço, inclusive nas polícias, né? 24, 12, mas para o que cai no nosso concurso aqui, 6 horas, turnos ininterruptos, 6 horas, tá? Porque no final diz aqui, salvo negociação coletiva. Perceberam? Então, se tiver uma negociação coletiva que entre sindicatos, pode outros turnos, por exemplo, 12/36, tá? Mas o que vai cair na prova, o que é o turno? A carga horária, 6 horas, turnos ininterruptos, que é o que está ali, tá? Repouso semanal remunerado, tá? Preferencialmente aos domingos, então não é obrigatório que seja domingo, é preferencialmente aos domingos, tá? Por exemplo, uma empresa que não fecha nunca, que trabalha de segunda a segunda, alguns funcionários, logicamente, não terão que trabalhar no domingo, tá, pessoal? Nos domingos, mas terão que ter um dia de descanso na semana que seja outro dia, tá? O serviço extraordinário, que é a hora extra, remuneração no mínimo 50%, tá? A mais aí do que a hora normal, isso que a gente já sabe. Férias remuneradas com no mínimo 1/3 a mais, tá? Do que o normal, no mínimo, pode ser mais, pode ser mais do que 1/3, 2/3, por exemplo, pode. No mínimo 1/3 a mais, tá? Que é o terço de férias, que se chama. Quando a pessoa tira férias, ela ganha 1/3 a mais no salário, que é para poder
fazer alguma coisa nas férias, né? Usar essa grana mais. O cara ganha 3 mil, né? Ele vai ganhar 1.000 a mais para poder fazer alguma coisa, pegar esses 1.000 e dar uma viajada, né? Fazer, né? Então o objetivo é esse, é descansar, né? Isso aqui é uma questão de saúde do trabalhador, tá? Por isso foi pensado esse 1/3 a mais de férias aí, tá? Que não pode ser descontado. Existem empresas que descontam, que pagam 1/3 aí, e aí eu pego e não pago o salário do cara, né? Aí ele tira férias, aí porque ele tirou férias e não paga o salário dele. Não, ele tem que ganhar o salário quando está em férias, tá, pessoal? Os 30 dias de férias ele tem que receber. Mais esse 1/3 de férias. Não adianta pagar 1/3 de férias um mês antes e depois não pagar o salário dele porque ele não trabalhou. Isso aí não existe. Acontece, como diz o ditado, é raro, mas acontece muito, né? Licença gestante, o prazo mínimo é 120 dias, tá, pessoal? De acordo com a CLT, tá? 120 dias, decorem isso aqui. Cada estatuto de servidor público tem um prazo diferente, então nem vou entrar nesse mérito aqui para os servidores públicos. Tem servidores públicos que têm mais de 120, mas no mínimo a Constituição Federal garante 120 dias, tá? Nada menos do que isso. Licença paternidade não tem prazo aqui na nossa lei, na nossa Constituição Federal. Ele fala nos termos fixados em lei. Cada lei vai dizer lá quanto que é o prazo de licença maternidade, tá? E aí, quando eu for estudar as leis, os estatutos específicos, nós falaremos. Tem alguns que dizem 7 dias, outros 8 dias, tá? Para não confundir aí. Licença paternidade de acordo com a Constituição Federal, uma prova, por exemplo, pode dizer assim, qual é o prazo de licença paternidade de acordo com a Constituição Federal? O artigo 7º, né? 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, ou não há prazo estipulado. Não há prazo estipulado, de acordo com a lei, tá? Aviso prévio, no mínimo 30 dias, né? Aviso prévio, então, é aquela, tanto para o patrão quanto para o empregado, né? O empregado que quer pedir a demissão, ele avisa no mínimo com 30 dias de antecedência, e o patrão também, né? Quando quer demitir um funcionário, ele avisa com 30 dias de antecedência, tá bom? As normas que cai lá, aviso prévio indenizado, sei lá o que, não cai no nosso concurso, não interessa, porque tem que saber isso aqui, ó. 30 dias o aviso prévio, é o mínimo, tá? O adicional para atividades penosas, insalubres ou perigosas não tem os valores aqui, tá? Diz assim, na forma da lei. Atividade penosa é aquela que tem um desgaste físico ou mental muito grande, tá? Por exemplo, e aí tem, né? Por exemplo, o cara que trabalha em um calor extremo, no frio extremo, né? São casos que, ou com ruído extremo, então não tem esses casos de atividade penosa, insalubre ou perigosas, tá? Quem tiver curiosidade, procure lá os percentuais, tá, pessoal? Eu vou falar aqui, ele vai olha, a atividade perigosa, pessoal, ela é 30%, é um valor fixo. Qualquer lei que vocês pesquisarem vai estar escrito 30%, tá? As penosas ou insalubres, elas variam de acordo com a insalubridade ou penosidade, tá? A insalubridade também expõe a saúde da pessoa, né? Ela vai prejudicando a saúde diuturnamente, né? E a atividade perigosa é aquela que a qualquer momento a pessoa pode morrer, por exemplo, que trabalha com explosivo, né? A insalubre, ela vai, todos os dias é tipo radiação, né? Quem trabalha com radiação. Então, perigoso é 30%, que eu acho que cai até nas nossas leis, tá? Os estatutos têm lá a atividade, por isso que eu estou falando aqui. Insalubridade e penosidade varia de 20 a 40, mas não tem o 30, é 20, desculpa, é de 10 a 40, é 10, 20 ou 40, não tem o 30 é da periculosidade, tá? Então ele pula o 30, é 10, 20 ou 40, tá? Aposentadoria, nós falaremos sobre as regras de aposentadoria, que são diferentes da aposentadoria da CLT para o servidor público, então eu vou falar dos servidores públicos em breve aqui na Constituição Federal, tá? Inclusive para aposentadoria especial para policiais, porque exigem, policial tem atividade perigosa, por isso se aposenta mais cedo, tá? Aqui também fala assistência gratuita aos filhos e dependentes do nascimento até os 5 anos em creches e pré-escolas, tá? Então, para a trabalhadora, né, que tenha filho, tanto por adoção quanto por filho biológico, desde o nascimento, bebezinho já tem que ter creche, tá? Para que quando terminar ali licença maternidade, que a mãe possa voltar a trabalhar, tá? E pré-escola até os 5 anos. Por que esse prazo 5 anos? Porque a LDB e a própria Constituição Federal, quando entra na parte da educação, ela diz que a pré-escola é obrigatório o pai e a mãe botarem o filho na pré-escola a partir dos 4 anos, tá? É obrigatório sob pena de incorrer em crime, inclusive de abandono intelectual, né?
Então, ele fala que é até os 5 anos justamente porque com 4 anos é obrigatório. Então, a criança tem 1 ano de pré-escola, tá? É isso, até os 5 anos de idade. Reconhece acordo da convenção coletiva, proteção em face da automação, né? A gente sabe que nós estamos vivendo um período tecnológico aí que muitos empregos estão sendo substituídos aí pela automação industrial, né? Então tem que ter uma certa proteção para que tenhamos aí uma transição, né? Então, quando o certo mesmo, de acordo com a nossa Constituição Federal, é as pessoas irem sendo capacitadas, né? Para atuarem de acordo com esses novos mecanismos aí tecnológicos que nós temos, né? Não simplesmente demitir uma fábrica inteira e colocar robô lá, né? Porque tem uma questão social aí que precisa ser protegida, tá? Seguro contra acidente de trabalho é outro direito, que é o SAT, famoso SAT, né? Que as empresas, é um benefício previdenciário, as empresas devem depositar lá, tem um percentual que as empresas depositam, tá? A depender da periculosidade ali, do grau de perigo que tem o trabalho, tá? É o SAT, Seguro de Acidente de Trabalho, que é outro direito social que é garantido. Ação contra os créditos das relações de trabalho, tá? Contra créditos resultantes das relações de trabalho, como 13º, salários não pagos, férias, né? Ela tem prazo prescricional de 5 anos, tá, pessoal? Até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, tá? Então, tu tens ali, vamos botar que tenha sido demitido em 2020, tá? Só tens direito trabalhou 30 anos na empresa, tu só vai conseguir pegar os últimos 5, tá, pessoal? Desde 2015, tá? Então, de 2015 até 2020, tá? Tô contando 5 anos, faz conta de janeiro a janeiro, tá? Só que tu tens até 2 anos para entrar com a ação, com o processo judicial, porque se tu... Pensem comigo, 2020, o exemplo que eu dei, tu só pode entrar até 2022, se tu entrar em 2023, tu já não pega nem o que ficou para trás, entendeu? Então, ele tem um prazo aqui decadencial de 2 anos para entrar com a ação. Então, os trabalhadores precisam ficar espertos aí. Porque eu tenho o direito aos meus últimos 5 anos. Em tese, 2 anos depois, tu ainda teria direito aos últimos 3, né? Porque vai prescrevendo, né? 5 anos para trás, 2020, tu pegaria 2015. Se tu entrou com a ação em 2021, tu já vai pegar os créditos trabalhistas de 2016 em diante. Se tu entrou em 2022, já vai pegar de 2017 até 2020, entendeu? Tu vai perdendo, porque tu demorou um tempo, é os últimos 5 anos quando tu entra com a ação, quando se ingressa com a ação. Só que se tu levar mais do que 2 anos para entrar com a ação, tu perde tudo. Então o prazo aqui é um prazo realmente de 2 anos, tá? Aqui fala que não pode ter nenhum tipo de proibição, tá? Para admissão, ou função, ou salarial, para trabalhador com deficiência, motivo de sexo, idade, cor, estado civil, tá? Não pode ter distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, tratar melhor aí as pessoas que trabalham com... Claro que pode uma diferença salarial? Pode. Aqui está falando de distinção é trabalhar de forma diferente. É tratar as pessoas de forma diferente, né? Quem trabalha um trabalho manual lá, por exemplo, o pessoal que trabalha com a limpeza, né? Ser tratado de forma desumana, digamos assim, em relação a um diretor da empresa, que é um trabalho intelectual, né? Não pode ter esse tipo de distinção discriminatória, tá? Proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre para menores de 18, tá? De jeito nenhum trabalho noturno, tá? Para menores de 18. Noturno, trabalho, regra geral, a partir das 22 horas, tá? Para trabalho urbano. 22 horas não pode mais menor de idade trabalhar. Não é só que ele trabalha em casa de prostituição, sei lá o quê, né? Não. O cara pode trabalhar numa pizzaria, por exemplo, trabalhar qualquer coisa até as 22 é o limite para menor de idade, tá? Pode o menor trabalhar numa pizzaria? Até as 22? Pode. Diz aqui, ó. Não pode, de qualquer trabalho menor de 16, tá? Salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Traduzindo, pode começar a trabalhar a partir dos 14, de 14 a 16. Como aprendiz, como jovem aprendiz, de 14 a 16, tá? E a partir até de 16 a 18, não precisa ser jovem aprendiz, mas não pode ser insalubre, perigoso ou noturno, tá bom? É isso. De 14 a 16, então, jovem aprendiz. É isso aí, pessoal. Até a próxima.